De 10 anos para cá, o que mudou na sua vida? O que mudou no mundo? Hoje, os avanços tecnológicos parecem cada vez mais rápidos, né? Geram mudanças que impactam o nosso cotidiano a todo instante. O noticiário político e econômico não para e até os ciclos econômicos parecem estar meio acelerados, assim. Nesse mundo super conectado, a gente fica com a sensação de que estamos deixando alguma coisa passar. E às vezes não é nem alguma coisa, não, é muita coisa, assim, um trem de coisa, é uma loucura. Ao mesmo tempo que tudo parece que vai afetar nossos investimentos, a gente fica com aquele medo. Enfim, eu sou o Casé Pessini e no Klabin Invest de hoje a gente vai falar sobre como preparar sua carteira para o longo prazo nesse mundo em constante transformação. E se o futuro muda a todo instante, será que existem princípios que são pilares básicos e que podem nos guiar na hora de montar nossa carteira de investimentos? Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas. Para navegar nesse mar de incertezas, hoje teremos a companhia de duas especialistas, duas grandes marinheiras, duas grandes navegadoras, Luciana Seabra, analista independente de fundos de previdência, e Paloma Brum, analista de investimentos da Toro Investimento. Muito obrigado, bem-vindas, Paloma, Luciana. Muito obrigada pelo convite, Casé. Te conheço desde a época da MTV, um prazer estar aqui. Então você está aqui nesse mundo já tem um tempo já. Olá, Casé. Olá, Paloma, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês hoje. É um enorme prazer para a gente ter vocês. Bora começar então a falar de investimento, porque nos últimos anos a pandemia veio e acelerou quase tudo numa escala global. E esse ritmo de mudanças pode gerar insegurança para quem investe, né? Afinal de contas, como é que a gente vai monitorar uma carteira de investimentos se a gente não sabe nem como é que o mundo vai estar daqui a um mês, daqui a 6 meses, que dirá daqui a 10, 20, 30 anos? Então as duas perguntas são: dá para investir em longo prazo mesmo não sabendo o que nos aguarda lá na frente? E se sim, quais são os benefícios de se investir com essa visão assim, com um largo horizonte? Casé, é muito boa essa pergunta, porque as pessoas acham que elas têm que ter uma bola de cristal e saber para onde vai o Ibovespa até o fim do ano, para onde vai o dólar, para onde vai o juro, para conseguir investir. E investir é o contrário disso, né? A gente é muito estimulado a ficar olhando, pensar que investir é sobre ver as luzinhas piscando na sua tela. E investir bem não é sobre isso. Investir bem é sobre você definir as suas metas de investimento e segui-las. Então, assim, tem muitos estudos lá fora que mostram que definir a alocação estrutural inicialmente, ou seja, definir que eu quero ter 30% em bolsa, eu quero ter, 5 vezes meu custo mensal em renda fixa mais tradicional. Você definir as suas metas e seguir isso de uma forma disciplinada. Então, se eu quero ter 30% em bolsa, a bolsa caiu, eu reponho esses 30%. Se eu quero ter 30% em bolsa, a bolsa subiu, eu diminuo um pouco isso, vendendo um pouquinho. É muito mais sobre isso do que sobre tentar adivinhar para onde vai a bolsa, para onde vai o juro, para onde vai o câmbio. É sobre disciplina, não é sobre previsão. Olha, começamos bem, interessante. Isso já dá uma diminuída na ansiedade, né? É muito sobre isso, assim. Eu acho que as pessoas elas pensam que e talvez a gente incentive um pouco isso no mercado também, né? Você fica ali olhando as notícias e aí todo dia tem uma notícia nova e tudo muito, né? Você falou um pouco disso, acho que da quarentena para cá a gente tem sentido muito isso, né? Tem coisas sobre saúde, tem coisas sobre política, aí daqui a pouco aparece uma guerra e às vezes a pessoa fica ali naquele meio daquele turbilhão pensando, não vou investir, né? Porque vai que eu coloco o meu pezinho lá e, né, passa uma ventania e me derruba. Na verdade, até eu falo muito sobre isso, de você ir aos pouquinhos, né? Porque a melhor forma de se fazer, vai montando posições aos poucos, mas não fica esperando ficar calmo, porque mar calmo não vai ter, nunca vai ter. Boa, acredito que a Luciana trouxe ali essa questão de esperar uma ventania acontecer, ficar com medo de um fenômeno que pode vir e de repente derrubar a sua carteira. É algo que é preocupação de todos, né? Ninguém quer ali numa janela, ainda que seja uma janela curta, ter um fenômeno como uma pandemia, por exemplo, uma crise financeira global que venha a impactar aquilo que você está com uma previsão de que vai ter uma rentabilidade positiva e crescendo o seu patrimônio ao longo do tempo, um patrimônio que você
muitas vezes levou muito tempo para poder conseguir juntar, começar a investir. Então, isso é uma grande preocupação de Sim. fato. Só que na vida, quando eu gosto muito de dar essa perspectiva, né? De tenta pensar aí nos últimos anos da sua vida. Talvez algumas pessoas vão ter mais tempo, décadas de vida, e vão conseguir, inclusive, ter uma avaliação até mais ampla. Quantas crises já não passaram? Quantos momentos difíceis já não ocorreram na vida de cada um de nós? E que se a gente pensa, então, que ao longo dos anos esses problemas eles vão se tornando cada vez menores e que o que importa é aquilo que a gente está fazendo em termos mais estruturais, né, pensando de fato em construção a longo prazo, aí as coisas vão começar a se encaixar melhor. E isso vale para tudo na vida, inclusive a esfera dos investimentos. Então, preparar esse portfólio, né, para uma alocação onde não é que você vai conseguir prever tudo o que vai acontecer, jamais vai acontecer isso. Nenhum analista super reconhecido no mercado, né, com excelente histórico de retorno, um gestor de fundos com excelente histórico de retorno, ele não vai conseguir prever tudo. Warren Buffett também não tem essa bola de cristal. Essa bola de cristal não existe. Então, o que tem que se fazer, né, é pensar num portfólio de acordo, claro, com os objetivos que a pessoa tem, com os prazos de investimento dela. Então, assim, ela tem um horizonte de investimento mais curto, ela tem 6 meses, 1 ano para investir um determinado montante de capital, ou ela está pensando mais a longo prazo, 1 ano, 5 anos, 10 anos. E claro, ao longo da vida dela, ela vai ter, acredito eu, diferentes blocos, né, de capital, de dinheiro, de recurso que ela vai ir alocando, e ela pode ir alocando de formas diferentes, né? Então, às vezes o plano é comprar um carro, às vezes o plano é comprar uma casa, e esse plano pode levar mais tempo de acumulação de capital. Então, ela vai ter que projetar a carteira dela, né, de acordo com o objetivo que ela tem, o prazo de investimento e também a tolerância a risco. Então vai ter gente que vai conseguir pensar assim, olha, eu consigo correr mais risco com um determinado montante do meu capital. Claro, a gente nunca deve expor tudo, né? Fazer uma diversificação, ainda que você esteja tomando risco, fazer uma diversificação, vou colocar tudo só no mercado de ações, só na ação de uma única empresa? Não, eu vou diversificar entre algumas ações, entre alguns setores, eu vou também buscar outros tipos de investimentos, como fundos imobiliários, eu vou ter uma parcela de renda fixa na minha carteira, eu vou ter investimentos não só no Brasil, mas eu vou ter investimentos também em ativos no exterior, eu vou ter uma parte dolarizada na minha carteira. Então tudo isso pensando ali em ter um portfólio que ele seja resiliente a longo prazo. Não quer dizer que ele sempre vai performar de forma positiva. Em algumas janelas, principalmente janelas mais curtas, é natural, principalmente para quem tem investimentos de mais risco, mas até na renda fixa, os investimentos também podem variar em determinadas janelas, isso é importante dizer, mas como um todo, montando um portfólio, não é que ele vai ser blindado a tudo, mas ele vai ser mais resistente ao longo do tempo. Então você pode observar que o investidor que monta uma alocação bem diversificada, né, estrategicamente pensada, não é só sair comprando de tudo também, mas estrategicamente bem pensada, ele vai conseguir sofrer menos ao longo do tempo. Não significa que não vá sofrer. Sim, o sofrimento faz parte da vida, né? Faz parte dos investimentos também. Agora, é verdade que investimentos assim de longo prazo tendem a gerar resultados melhores do que os outros tipos de investimentos ou não? Sim, na verdade essa é a grande justificativa para a gente investir para o longo prazo, né? Primeiro, eu acho que é importante dizer que investir para o longo prazo começa por um cuidado de curtíssimo prazo, que é você ter um pedaço relevante ali do seu patrimônio investido em algo extremamente conservador. Eu mesmo, assim, o que me deu tranquilidade quando eu comecei a investir em fundo de ação ou até criptomoeda, né? Às vezes a pessoa começa pela cripto, ela começa pela bolsa, porque é mais sexy, né? Aquele mercado que todo mundo fala, que você pode contar no bar, que você está investindo, e é divertido, né? Você não vai chegar, sentar no boteco e falar, tem uma LFT, né? Tem um Tesouro Selic, nossa, meu CDB hoje foi lindamente bem, né? Não tem isso. Então, às vezes, a pessoa começa pelo longo prazo. E, na verdade, não, né? Você tem que começar pelo curto. Então, eu sempre falo assim, o seu primeiro passo é calcula aí de 3 a 12 vezes seu custo mensal, né? E investe em algo extremamente conservador. 12 vezes se você tiver uma vida muito louca, que você não tem estabilidade de trabalho nenhuma. 3 vezes se você for uma pessoa com um trabalho super estável, como um funcionário público, por exemplo. E aí você faz as gradações aí entre 3 e 12 de acordo com a sua realidade. E investe no mais conservador que tem, que é o tal 12 meses, você está falando em meses. Exatamente. Você pensa o seu custo mensal e aí multiplica por 3, entendi, então bem interessante. imagina que você calculou que o seu custo mensal é, sei lá, R$5.000. Então, pelo menos R$15.000 você tem que ter investido de forma extremamente conservadora.
que é o título Tesouro Selic, aquele que Certo. está rendendo super bem nesse momento, inclusive, né? Já teve momentos mais difíceis, ano passado, por exemplo, que ele estava rendendo bem pouquinho, agora não, está rendendo mais de 10%. Esse dinheiro aí, religiosamente, você vai deixar ali naquele investimento extremamente conservador e com liquidez. Qualquer hora que você precisar resgatar, você consegue. Boa. D1, né? Então você pede o resgate, está no dia seguinte na sua conta. Não use a poupança, por favor, que ela é muito pior do que o título do Tesouro Selic. Mas a partir do momento que você tem aquilo ali, você pode olhar para o longo prazo e para o restante do seu dinheiro. E por que você faria isso? Porque tem alto potencial de retorno para o dinheiro, que você tem mais paciência para ele, que você consegue carregar para um prazo mais longo. Você tem que dividir a sua vida financeira ali, o seu patrimônio investido em algo que é de curto prazo e é muito conservador, e algo que é de longo prazo, no qual você vai perseguir um potencial de retorno maior. Legal. A Paloma já deu uma pincelada já nessa parte de diversificação. Gostaria de te ouvir também um pouco sobre isso, Luciana. Como é que você vê a importância da diversificação para as pessoas que estão investindo nesse momento num cenário tão dinâmico? Acho extremamente importante diversificar. Eu tenho um método que eu costumo recomendar, que é o método das caixas, né? Que eu falo para a pessoa dividir o dinheiro dela em caixinhas. Então, você começa com a sua reserva de emergência, né? Que é essa que eu acabei de explicar. E aí eu gosto muito de investir via fundos. Eu acho que quem não tem é minha especialidade, né? Eu acho que quem não tem muito conhecimento e nem vai ficar acompanhando o dia inteiro lá os mercados, e mesmo quem tem, os grandes bilionários, multimilionários do mundo usam muito fundos para investir, porque tem a sua vida, né? Você está aqui trabalhando, você não está acompanhando o mercado o tempo todo. Então, se você gosta de investir via fundos, uma alocação que eu acho bem legal de fazer é você pega 30%, separou a reserva de emergência, né? Que você calcula pelo seu custo mensal. Pega 30% do seu patrimônio e investe em fundo de ação, pega 40% e investe em fundo multimercado, 22,5% você coloca em crédito, que aí é aquele CDB, ou pode ser fundo de crédito também, ou uma debênture e tal, e 7,5% eu deixo permanentemente dolarizado. Pega um pedacinho desse, deixo em ouro dolarizado, e o resto em dólar. Pode ser um fundo cambial, bem simples mesmo. E dentro de cada uma dessas caixinhas eu gosto de colocar pelo menos 3 fundos. Então, assim, você monta. E hoje dá para fazer com pouco dinheiro, que essa hora a pessoa já fala, nossa, impossível. Não, monta um plano e vai montando aos pouquinhos essa carteira. Por que é tão legal isso? Porque por meio de fundo, mesmo que você seja, sei lá, médico, uma dentista, uma empreendedora, e você tenha a sua vida própria profissional, você sabe que o seu dinheiro está ali o tempo todo trabalhando para você, operando em bolsa, commodity, juro, no Brasil e no mundo, dólar, enfim, moedas, ouro, e assim você tem uma baita de uma diversificação. Porque se você olhar ao longo da história, não é um ativo que é o melhor todo ano. Cada ano tem um melhor, e você tem que perseguir estar ali no meio, e não nessa montanha-russa, um ano você está no melhor, o outro você está no pior, não. Carteira equilibrada te ajuda a estar sempre ali no meio, né? Sim, independente disso, você falou assim, né, porque você não fica acompanhando esse dia a dia também, para não ficar nesses altos e baixos. Mas a gente sabe que é difícil se manter calmo no meio de um bombardeio diário de informação sobre economia, sobre mercado. Essa ansiedade pode se transformar em pânico, o pânico pode levar a gente a agir de maneira impulsiva, aí a gente toma as decisões erradas, não são as melhores decisões para as nossas carteiras, enfim. Eu queria falar um pouco sobre vieses emocionais. Como é que os vieses emocionais podem impactar nossas carteiras no longo prazo e como é que a gente pode evitar esses vieses ou até mesmo driblá-los, já que a gente está na Copa do Mundo, como é que a gente pode driblar esse viés emocional que muitas vezes faz com que a gente tome uma decisão errada? A melhor coisa é você conhecer esses vieses, né? Tem acho que nem todo mundo sabe disso, mas existe um prêmio Nobel de Economia. E teve um ano que um psicólogo ganhou o Prêmio Nobel de Economia, o que é muito esquisito, né? Assim, como que o psicólogo ganhou? Porque, na verdade, a economia não é uma ciência exata, né? Ela é sobre psicologia também. E muito dos investimentos, assim, uma parte é sobre conhecimento, mas uma parte gigantesca é sobre ter paciência, é sobre você conhecer o seu psicológico, né? Então, tem vários vieses, vale muito a pena estudar, porque a melhor forma de driblá-los, eu falava difícil, né? A melhor forma de driblá-los é exatamente você errou e eu errei também, né? Fui na onda, fui na manada aí. Mas é exatamente conhecê-los que faz você conseguir fugir deles, né? Então, eu vou, assim, alguns exemplos, né? Tem um viés muito documentado que é o do excesso de otimismo, que é aquele assim, você começa a ganhar dinheiro em alguma coisa, você fala, nossa, sou o rei, né? Sou o bonitão da balachita, como a gente fala lá em Minas, né? Pô, eu sei tudo.
E aí você coloca todo o seu dinheiro naquele investimento. É a pessoa que ganhou um monte com criptomoeda na alta, falou, pronto, eu sei de tudo. Põe tudo em criptomoeda, né? Como que você dribla isso? Com diversificação, né? Como que você evita o viés do excesso de otimismo? Diversificando bastante. Tem um também que é aquele viés que faz você achar que as coisas nunca vão acabar, o que está dando errado vai dar errado para sempre, né? O sentimento de permanência das coisas que faz com que você pense, por exemplo, que se a bolsa está caindo, vai cair para sempre. O que você faz? Você resgata, né? Então, tem vários vieses aí, eu acho que vale muito a pena as pessoas procurem pelo Daniel Kahneman, né, que é um psicólogo que estuda muito isso. Tem um de aversão à perda, só para falar legal, mais um né? aqui. Que tem aquele Think Fast and Slow, né? Exatamente. Tem um que eu acho que é muito forte também, que é o de aversão à perda. Eles fizeram vários estudos que mostram que a sensação que você tem de perder algo, ela é muito intensa. Então, a sensação que você tem de perder R$100 é 2 vezes mais forte do que a sensação que você tem de ganhar R$100. Vários estudos que mostram isso, empíricos. Então, você vai sofrer se você ficar olhando sua carteira todo dia. Então, tem um outro estudioso de finanças comportamentais também, que é o Dan Ariely, bem legal, também vale a pena pesquisar, que ele fala isso, para de olhar sua carteira por hobby. Você precisa do dinheiro hoje? Se você não precisa, não fica olhando só por olhar. Ai, deixa eu ver como tá, porque você vai tomar a decisão errada. E o pior que você pode fazer no momento de caos e pânico é resgatar sem você precisar do dinheiro, né? Não faz sentido. Total, e aí você está realizando prejuízo, né? Paloma, como é que você lida com essa questão emocional? Qual a dica que você tem para dar para os investidores para eles conseguirem passar por essas oscilações sem fazer nenhuma bobagem? Eu acredito, Cazé, que um ponto essencial é buscar conhecimento. É claro que quando a pessoa vai começar a investir, muito provavelmente ela não vai ter um nível muito grande de conhecimento, isso é natural. E até por isso que vale muito a dica que a Luciana deu anteriormente de começar com um nível de capital pequeno e ir aumentando a exposição à medida que você for sentindo confiança para investir mais em determinados tipos de ativos. Então isso é super importante. Agora, mesmo que você vá fazer uma alocação, por exemplo, confiando, seguindo a carteira de um analista, fazendo um mix de fundos de investimentos, ou seja, delegando a gestão dos seus recursos para um gestor profissional ou vários gestores profissionais, ainda assim vai ser importante você ir adquirindo conhecimento aos poucos também. Então, olhar ali e falar assim, olha, por que a cota do meu fundo, por que a rentabilidade da minha carteira está despencando 5% só em um único mês? Ou por que essa rentabilidade, ela foi... Geralmente vai vir pela dor, pelo lado da perda, né? Quando tá subindo, as pessoas só vão ficando felizes mesmo, nem procuram muito em saber o que aconteceu. Mas na hora que a coisa tá ruim, tá feia, tá caindo, é que as pessoas vão ficar mais receosas, com mais medo. Como controlar esse medo para não tomar uma decisão precipitada? E às vezes ela vai sair, por exemplo, de um investimento, de uma ação de uma determinada empresa, de um fundo imobiliário ou de um fundo de investimentos multimercado, antes do tempo, começa a cair, a pessoa se assusta, fala, não, isso não é para mim, sai, nem procurou saber o que está acontecendo. Às vezes é um fenômeno que está acontecendo, que está impactando o mercado de ações, como a gente tem visto aí ao longo do último um pouco mais de um ano, a gente tem visto um mercado de ações mais volátil e mais baixista, então, e isso a nível global. Nós estamos observando, então, que os fundos de ações estão, em grande parte, refletindo esse movimento baixista dos mercados, principalmente aqueles fundos que operam só na parte comprada. Então, eles só vão ganhar com a valorização dos seus investimentos. E para isso, ele precisa que os preços dos ativos, né, do mercado de ações estejam subindo. Então, na hora que o mercado de ações ele tá mais, na hora que os fundamentos macroeconômicos estão mais deteriorados, juros em alta, como nós estamos observando, né, ou seja, o endividamento das empresas fica mais caro. Qualquer financiamento que ela vai tomar fica mais caro. Na hora de calcular também o preço que está valendo uma empresa e dividir pelo número de ações, ou seja, o preço de cada ação, também pode estar sendo deteriorado, porque tem vários outros fatores que podem fazer isso, mas um deles é taxa de juros. Taxa de juros sobe naturalmente a precificação de ativos de renda variável, a tendência é que eles caiam. Então, principalmente daquelas empresas como, por exemplo, empresas de tecnologia, cases mais alavancados, que dependem mais de juros e cujo fluxo de caixa positivo, eles estão projetados para períodos mais longínquos, então para 5, 10, 15 anos. Então, a expectativa é que esses investimentos deem bastante retorno lá na frente no longo prazo e não agora. Logo, como esses fluxos de caixa que estão lá na frente, eles vão sendo descontados por uma taxa de juros mais alta, na hora que você chega a valor presente, essa ação
com certeza vai estar valendo menos. Então isso é um impacto no mercado de ações. Mas será que aquela empresa ela ficou ruim? Será que o mercado dela está caindo? Será que ela está perdendo vendas? O que está acontecendo com aquela empresa? E a perspectiva de futuro? É uma perspectiva positiva? Essa empresa ela consegue superar o momento de crise e continuar crescendo? Ou de fato é uma empresa que está parecendo que é o fim da linha para ela? E entender os motivos do que está acontecendo e conectar isso com as diferentes classes de ativos é super importante, porque aí você vai entender o quê? Qual que é a perspectiva de futuro para os meus investimentos? Porque não importa se caiu 5% no último mês, o que importa é a perspectiva de futuro para aquilo. Então, eu acredito que isso aí só se conquista buscando o conhecimento. Porque aí você vai ficar tranquilo, vai olhar a cota de um fundo de ações, tá caindo 5%. O que o gestor tem na carteira que mais pesou para essa rentabilidade negativa? Às vezes ali é a ação de uma empresa que está sendo super impactada por um cenário macroeconômico, por uma legislação nova. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo e se aquilo deteriora de fato os fundamentos microeconômicos de uma determinada empresa ou de um determinado investimento como um todo. E se faz sentido, né? Faz sentido fazer um ajuste de posição? Às vezes faz sentido reduzir a exposição para reduzir o risco na sua carteira. Às vezes você vai olhar e vai falar assim, não, aqui eu vou continuar posicionado nesse fundo porque eu confio no gestor, eu sei que ele vai superar esse momento mais crítico. Então tem tudo a ver com ir ganhando esse conhecimento e ele vai dando um certo alívio porque a gente começa a respirar fundo novamente, porque a gente entende a movimentação, principalmente quando ela é negativa, que é o que vai gerar mais medo nos investidores. Sim, muito legal você ter trazido esse ponto aí de ajuste da carteira, né? Que era justamente o nosso próximo assunto. A gente sabe que as classes de ativo, elas rendem de maneira diferente ao longo dos anos, né? Então, chega um determinado momento que a gente precisa fazer o tal do rebalanceamento da carteira, né? São mudanças econômicas, mudanças políticas, às vezes mudanças legislativas, como você falou, mudanças tecnológicas que podem nos fazer precisar ajustar o investimento. Aí a pergunta é, existe um prazo ideal para o investidor pessoa física, por exemplo, fazer uma revisão da sua carteira de longo prazo? Qual é a importância de fazer esse rebalanceamento e com que frequência ele deve ser feito? Primeiro, uma coisa muito importante, tá? Eu sou aí uma discípula tem um cara chamado David Swensen, que ele é um grande cara de alocação em fundos de investimento no mundo, e ele é um defensor de que não se faça market timing. O que é isso? É você ficar tentando acertar o momento de entrada ou de saída de um determinado investimento. Então, essa ideia de, eu vou olhar para o contexto e vou tomar uma decisão sobre ter mais ou menos ações, não concordo, não acho que tem que ser feito, tá? E é muito louco isso, porque a maior parte dos alocadores, o seu assessor, o seu gerente, vai ficar te falando, não, olha aí, tá na hora de diminuir bolsa, tá na hora de diminuir bolsa. Exatamente no momento que você deveria estar aumentando bolsa. Então, o que deve te servir como referência de balanceamento, tá? Então, em primeiro lugar, eu defendo que um balanceamento numa carteira de fundos seja feita pelo menos a cada 6 meses, que eu falo que é um momento ali de encontro com a sua carteira, né? Ali você vai ter ali uma DR com ela, você e ela e tal, vocês vão conversar pelo menos a cada 6 meses. Nos momentos de muito estresse, então assim, teve muita volatilidade que você vai ver, porque vai sair no jornal, como foi, por exemplo, o momento do Covid, como foi, sei lá, a crise de 2008, as grandes crises, também é bom você dar uma olhadinha. Sim. E como que você faz esse rebalanceamento? Eleições, né? Eleições sempre dá uma balançada. Perfeito. O que você faz nesses momentos? Você volta para a alocação estrutural. Então, defina previamente, isso é uma carteira à prova de vieses comportamentais. Defina previamente, você quer ter 30% em fundo de ação? Então você vai ter 30% em fundo de ação. A não ser que você perceba que, cara, eu não tenho de forma alguma estômago para isso, aí você vai encolher, beleza. Mas que não seja porque, não, a bolsa está caindo, que desespero, então eu vou encolher. Essa é a pior decisão que você pode ter. As pessoas me perguntam assim, eu estava querendo investir em ação, mas está caindo, é melhor eu esperar? E eu falo assim, mas se você vai na feira comprar tomate, o tomate está mais barato, ficando mais barato, você vai embora? Não, você compra o tomate, ele ficou mais barato. Então, assim, não faça isso de ficar tentando adivinhar se é hora de comprar ou não ativo, porque você vai errar, é completamente contraintuitivo. Aquele momento ali pós-Covid era um momento muito bom para comprar ação, para investir em fundo de ação. Quem investiu naquele momento ali ganhou mais dinheiro, mas tinha muita gente fazendo o quê? Resgatando, vendendo. Aliás, foi o período em que eu mais ganhei dinheiro com retorno, porque eu olhei e falei, nossa, minha carteira era 30% fundo de ação, e ela encolheu. O que eu fiz? Doendo, tá? Porque não é intuitivo, né? É sofrido.
eu repus meus 30% em fundos de ações. E nesse diferencial eu ganhei muito dinheiro com retorno, né? Então, é sobre isso. Senta na sua carteira, olha para ela e vê se encolheu em relação à sua alocação estrutural desejada. Não olha para o mercado e vê de onde eu devo sair correndo agora, porque vai dar super errado. Perfeito. Paloma, como é que você enxerga isso? Eu acredito que o rebalanceamento acaba que cada pessoa ela vai ter ali um determinado momento para fazer isso, né? O ideal, que eu acredito, é que ela não deixe passar muito tempo. Se ela acredita que ela não tem ali muita disponibilidade para poder estar acompanhando a carteira e eventualmente estar fazendo esse rebalanceamento de tempos em tempos, umas janelas mais curtas, eu acredito que o ideal é seguir algum analista que vai dar, não precisa ser um único analista, né? Tem vários no mercado, mas seguir ali pelo menos algum profissional no mercado que vai dando norte para ela do que está acontecendo, porque ela fala, acho que a ações está caindo muito agora, então é o momento de aumentar, para também ela não perder o timing. Às vezes, 3 meses pode ser muito tempo. Algumas operações que a gente recomendou aqui em ações na Toro, por exemplo, em 2020, foram janelas de 1 mês com recuperação assim de 60%. Então, às vezes, se a pessoa ela tem essa carteira onde ela não tem, às vezes, propriamente, né, um gestor fazendo tudo para ela, mas ela talvez vai perder o timing de estar aportando mais. Então, eu acho que o ideal mesmo seria fazer isso mensalmente. Se ela não consegue fazer isso por conta própria, acompanhar um profissional, alguns profissionais de mercado que vão dar esse norte para ela estar tendo sempre ali alguns sinais sobre o que ela vai fazer. Claro, ela pode pensar, ela processa essa informação que ela recebe de um profissional de mercado, de um analista de investimentos, e ela vai entendendo se faz sentido fazer uma mudança naquele momento ou não. Então, eu acredito que se ela vai fazendo isso aos poucos, naturalmente, de forma ali mensal, ela consegue, inclusive, aproveitar algumas oportunidades que ela não conseguiria se ela focasse em janelas tão mais longas. Mas quer dizer que ela vai estar operando curto prazo? Não necessariamente. Quer dizer simplesmente que ela vai estar sempre atenta para que ela consiga fazer algumas movimentações que podem beneficiá-la a longo prazo. Então, eu gosto muito de diferenciar isso, operações de curto prazo, de horizonte de investimentos de longo prazo. Tá? Então, ter o horizonte de longo prazo eu acho que é essencial para todos, mas conseguir acompanhar o mercado ou conseguir ter alguém fazendo isso por você, né, fazendo junto com você em janelas mais curtas, eu acredito que pode ser muito interessante. E aí, aqui na Toro, a gente trabalha muito com uma estratégia de investimentos que é de não fazer grandes mudanças de um mês para o outro, a não ser que seja algo que a gente veja assim extraordinariamente necessário, mas mês a mês fazer mudanças graduais. Claro, se a gente enxergar que tem mudança para fazer. Na nossa carteira agora, por exemplo, a última carteira de dezembro, a gente não fez mudança nenhuma em relação a novembro, porque a gente já vinha fazendo mudanças graduais, que inclusive incorporaram o último cenário eleitoral em novembro, e que agora não faz mais sentido mexer em nada. Então, ótimo, a gente sinaliza isso para os investidores no nosso relatório mensal de alocação. Agora, vamos supor, se o investidor ele demorar muito, por exemplo, a acompanhar os movimentos, ele vai conseguir fazer um movimento lá na frente, mas talvez ele perdeu esses ajustes mais graduais, mais finos que a gente vai fazendo ao longo do tempo. Então, eu defendo muito isso, de mudanças bruscas. Oportunidade de fazer uma média melhor, né? Talvez, isso. Então, assim, eu defendo muito essa questão de ir buscando mudanças mais graduais, para que o investidor, às vezes, ele não tenha que fazer uma mudança muito radical e que, às vezes, ele vai ficar até meio desconfortável de fazer. Mas, de novo, vale muito a questão da disponibilidade das pessoas para fazer isso. Eu sei que mesmo que a gente tenha relatório mensal aqui, não é todo mundo que consegue acompanhar. Então, às vezes, o cliente vai fazer um ajuste em 3 meses, 6 meses. Então, é natural que isso também aconteça. Só queria acrescentar um ponto. Quando eu falo de 6 meses, e também nos momentos de estresse, é quando você tem já um patrimônio ali que você não está investindo dinheiro novo. Agora, a melhor forma, a forma mais saudável de você rebalancear a sua carteira é toda vez que entrar dinheiro novo, você olhar o que desequilibrou um pouquinho e acrescentar ali, tá? Por quê? Porque senão você tem que resgatar para poder fazer rebalanceamento. E toda vez que você resgata para fazer rebalanceamento, você paga imposto, né? Então, a melhor coisa, a melhor forma de rebalancear, na verdade, isso, é essa ideia do preço médio, né? Se você puder investir todo mês, e cada mês que você for investir, você colocar naquilo que encolheu dentro da sua alocação estrutural, é o sonho, tá? Agora, se você já tem um patrimônio ali e não está acrescentando dinheiro novo, tem que ser, pela minha, né, a ideia que
que eu recomendei aqui, a cada 6 meses ou nos principais momentos de estresse. Perfeito. Até agora a gente falou das práticas boas, né? Das boas práticas, das práticas positivas. Agora vamos falar um pouco das práticas ruins, dos erros, né? A gente sempre tem muito a aprender com os erros de outras pessoas, porque aí a gente não erra, não paga o custo, né? Quais são os erros mais comuns que os investidores cometem na hora de preparar suas carteiras para o futuro? Bom, primeiro erro é esse para mim de ir atrás do que é mais sexy, mas assim, o que eu conheço de gente que começou a investir por criptomoedas, assim, é muito louco, né? Porque não é por aí que se começa. Então, para mim, o primeiro erro é esse, você tem que começar pela reserva de emergência, investida de forma extremamente conservadora. O outro erro é comprar sem saber o que você está comprando, né? A Paloma até falou um pouco isso, que aí na hora que você chega no momento de estresse é que você vai olhar e falar, epa, peraí, o que é isso aqui que eu tenho que está caindo? Aí ferrou, né? Você vai vender no desespero. E eu vejo muito isso. O que tem na minha caixa de entrada lá no Instagram de gente falando assim, Lu, eu investi nisso aqui, o que é isso? É impressionante, assim. Então saiba no que você está investindo. A pessoa pergunta para você depois que já investiu. É bom, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque é isso que vai fazer você sair correndo desesperado na hora da volatilidade. Então, assim, se seguir essas duas coisas, de comece pela reserva de emergência e saiba no que você está investindo, siga uma recomendação bem fundamentada, ou estude aquilo e não siga a diquinha do amigo, porque o amigo vai sumir na hora que aquilo estiver caindo. Isso daí você já começou à frente de 90% das pessoas que aparecem aqui para mim. Genial. Paloma, e você? Acredito que um ponto que inclusive conecta bem com isso que a Luciana falou, e é que às vezes a pessoa ela vai investir naquilo que ela não conhece porque ela viu que aquele ativo ou algum outro ativo naquela classe subiu muito forte. Então é muito natural o pessoal que começou a investir Bitcoin depois que viu uma valorização altíssima. É muito comum pessoas que começaram a investir Magalu depois que também viu uma valorização muito forte, mas não foi tentar entender os fundamentos desse tipo de investimento antes de fato, montar uma posição. Então, isso aí tem muito a ver com um erro muito comum para iniciantes, que é confiar que o histórico passado irá se repetir no futuro. Então, se um ativo teve uma rentabilidade extraordinária no passado, nada garante que ele vai repetir essa rentabilidade extraordinária ou algo perto ou no caminho disso. Pelo contrário, ele pode inclusive cair e você terminar com um prejuízo. Então isso é super importante e ele também, esse problema está ligado a um viés comportamental, né, como a gente tinha comentado alguns pontos anteriormente, de que é a pessoa se ancorar no passado. Então, claro, ela pode olhar para o passado, entender o que levou àquela valorização expressiva, os fatores que culminaram nisso, mas ela precisa entender hoje qual que é o cenário que se configura e qual que é a expectativa de futuro, as projeções, para que ela consiga entender, né, com clareza os motivos que vão levá-la a fazer um investimento. Então, sempre que você estiver diante de um novo ativo, uma nova classe, se pergunta, por que eu estou investindo nisso? Entendeu? Eu acho que se a pessoa fizer essa pergunta e ela levantar ali pelo menos 3 pontos do porquê ela está investindo e levantar pelo menos 3 pontos de atenção em relação àquele investimento, porque não adianta nada eu avaliar um determinado setor, uma determinada empresa e falar, vai ser tudo lindo daqui a 10 anos, nos próximos 20 anos, mas eu não olhar também os riscos desse investimento. Quais são os pontos de atenção? O que pode dar errado ao longo do caminho? E se der errado, o quanto que isso pode prejudicar o preço desse ativo? Então, acho que se a pessoa conseguir ter essa clareza aí de motivos que ela está investindo e quais são os principais riscos embutidos, ela consegue tomar melhores decisões. Perfeito. A gente está entrando na reta final do nosso podcast, mas antes a gente ainda tem uma última pergunta de suma importância. A Paloma falou sobre expectativa de futuro, eu gostaria de falar um pouco sobre expectativa de vida, né? A gente sabe que com as novas tecnologias, mudando nossa rotina, entrando também pesado na saúde, monitoramento de saúde para a gente antecipar necessários tratamentos e tudo, enfim. As coisas estão mudando e as pessoas estão vivendo mais. De que maneira isso pode impactar a hora de construir a carteira no longo prazo? Bem legal. Tem um produto muito subestimado, porque por muito tempo ele foi muito ruim, né, que é a previdência privada. E tem produtos bons, sim. A maior parte do mercado brasileiro de previdência é muito ruim, então a gente é acostumado a ver críticas, né, a esse tipo de produto. De uns 4, 5 anos para cá, a regulação veio mudando muito
e permitindo que fundos de previdência investam mais em bolsa, por exemplo, diversifiquem mais a carteira. Então, hoje dá para montar uma previdência privada com diversificação, investindo em moeda, bolsa, renda fixa no Brasil e lá fora. Então, eu convido as pessoas a olharem um pouco para isso. Mas por que, Lu? Não é só eu montar minha carteira direto, né? Às vezes as pessoas falam, não, previdência, né? Esse nome é horrível. Porque traz várias economias de impostos. Então, aquele dinheiro que é para mais longo prazo, que é para daqui a mais de 10 anos, que você tem convicção de que é para mais de 10 anos, vale a pena avaliar o tal do PGBL ou VGBL, né? Que são aquelas letrinhas chatas, mas que são produtos que podem te ajudar muito a economizar impostos para esse dinheiro de longuíssimo prazo. Porque aí você consegue deduzir da sua declaração anual de imposto de renda, igual você faz com a educação das crianças, por exemplo. Você consegue chegar a um imposto de 10%, que é muito difícil você conseguir em qualquer outro tipo de investimento. Consegue passar, tem gente que não sabe disso também, né? Na sucessão, a Previdência é muito legal. Você passa o dinheiro para frente na herança sem pagar ITCMD, que é aquele imposto chato de transmissão que acontece no falecimento em vários estados. Interessante. Tem um monte de benefício ligado à Previdência para esse momento da sucessão e também para quando você se aposentar, né? Então, só que tem que escolher bem, porque o que eu vejo de gente também com previdência cara, os produtos previdenciários antigos são muito ruins. Só que na Previdência tem a mesma coisa que tem no mercado de telefonia, que você pode portar para um produto melhor. Luciana, você falou de só precisa escolher muito bem e tal, porque tem muito produto ruim, mas as pessoas escolher muito bem não é um problema mais, porque vocês têm aqui duas grandes especialistas, duas grandes navegadoras, Paloma Brum e Luciana Seabra. Sempre que vocês precisarem, vocês podem recorrer às moças para fazer uma decisão melhor com relação a esse longuíssimo prazo. Olha só, infelizmente nosso tempo acabou, foi incrível essa nossa conversa, muito obrigado pela presença de vocês aqui, fiquem à vontade para mandar um abraço, para dar as últimas dicas nesse momento. Obrigada, Casé. Vou convidar as pessoas a me seguirem no Instagram, fazer o meu merchan aqui, @seabraluciana, com S, que lá eu dou mais recomendações de investimento, e eu quero convidar as pessoas a não panicarem nesse momento. Investir é muito mais sobre disciplina, sobre tranquilidade, do que sobre se desesperar, tá? Não se desesperem, vai dar tudo certo, foco no longo prazo e nas suas metas. Perfeito, nada de polarização no investimento, nada de polarização, por favor. Calma que vai tudo certo lá. Perfeito. Paloma. Muito obrigada pelo convite, Casé. É um prazer ter estado aqui com você e com a Luciana hoje. Bom, para os investidores, eu acredito que fica aqui um recado de sempre buscar conhecimento, mas não ficar adiando o início dos investimentos, porque a partir do momento que você começa a investir um pouquinho que seja, pode ser ali num Tesouro Selic, você já vai começar a se interessar, entender o que está acontecendo com aquele seu ativo. E dali é um pulo para você estar aumentando a sua carteira, indo para outras classes e fazendo um mix realmente diversificado para você conseguir crescer patrimônio ao longo do tempo. Então, acho que essa é a principal dica que eu posso trazer aqui para vocês hoje. Prazer estar aqui com vocês. Até mais. O prazer foi todo nosso, a gente sai dessa conversa com lições valiosíssimas. Se não dá para mudar o vento, a gente pode ajustar as velas dos nossos barcos para a gente chegar onde a gente quer, um mar um pouco mais tranquilo. Consistência e paciência vão ser sempre as melhores aliadas dos investidores. E você aí, curtiu nossa conversa de hoje? Eu tenho certeza que sim. Para vocês que quiserem continuar nos acompanhando e saber tudo sobre o que rola no mundo dos investimentos, é só se inscrever no nosso canal no YouTube e também nos acompanhar no Instagram, @clabin.sa. Corre lá que a gente tem um conteúdo muito legal para vocês. E para quem quiser ter um contato direto também com a Clabin, para saber todas as novidades da empresa, é só acessar nosso site RI, né, de Relações com os Investidores, ri.clabin.com.br e se inscrever. Valeu? Um grande abraço para vocês e até a próxima.